Existe uma rede de alerta de mísseis espalhada na Rússia, comumente referida por sua sigla russa SPRN. Em russo, Sistema Предупреждения о ракетном нападении, basicamente Sistema de Alerta de Ataque com Mísseis, na tradução livre em português. O trabalho da SPRN não é apenas monitorar possíveis ataques de CBMs, mas pode ajudar a dar suporte a uma postura chamada de lançamento sob alerta, em que um ataque nuclear retaliatório é iniciado imediatamente quando uma ameaça provável é detectada, em vez de esperar que a detonação ocorra em solo russo para confirmar conclusivamente que um ataque suspeito é real. Houve um debate ao longo dos anos sobre se o Kremlin realmente tem ou não tal política em vigor. A rede também seria usada para detectar alvos que o sistema de mísseis antibalísticos A-135 da Rússia, conhecido pela OTAN como ABM-4 Gorgon, poderia então tentar interceptar. Esse sistema é projetado para proteger a capital russa, Moscou, e suas áreas vizinhas. O sistema de alerta de ataque com mísseis SPRN se tornou operacional na então União Soviética em 15 de fevereiro de 1971. Naquela época, consistia em um par de radares de vigilância espacial e alerta precoce do tipo Dnestr-M, localizados em Olenegorsk e Skrunda, além de um posto de comando em Sonechnogorsk, localizado fora de Moscou. Como a porção espacial do sistema de alerta antecipado russo, o SPRN é o primeiro escalão dessa rede, destinado então a detectar o lançamento de um míssil e CBM, enquanto o segundo escalão consiste em radares para detecção além do horizonte de mísseis balísticos, uma vez que eles estejam em suas trajetórias de voo. Inclusive, recentemente, a Ucrânia atacou diversos radares desse tipo na região ao sul da Rússia. Quando os ICBMs são lançados, eles criam uma pluma reveladora que pode ser observada por sensores infravermelhos a bordo de satélites, a uma altitude de cerca de 40 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Um sistema semelhante existe nos Estados Unidos, onde a Lockheed Martin está construindo 3 novos satélites de alerta de mísseis como parte do programa Next Generation Overhead Persistent Infrared da Força Aérea Americana, também chamado simplesmente de NextGen OPIR. E isso faz parte de um plano mais amplo para uma série de novos sensores baseados no espaço para ajudar a proteger contra mísseis balísticos avançados e ameaças hipersônicas emergentes. Uma vez que um satélite detecta um lançamento e sua direção, essa informação é então retransmitida para um centro de comando terrestre, onde a sua confiabilidade é avaliada, seguida por aviso automatizado do tipo: atenção, lançamento, primeiro escalão, ou seja, referente ao SPRN. Ao mesmo tempo, um sinal de alerta é emitido para o Sistema Doméstico de Defesa de Mísseis. O Sistema de Alerta Precoce foi um dos primeiros sistemas a executar as tarefas de detecção de possíveis ataques de mísseis balísticos em um modo totalmente automático. Durante seus anos de serviço, ele passou por vários estágios de modernização e melhorias. Isso inclui estações de radar mais potentes e um escalão espacial, incluindo naves espaciais e centros de controle de solo. O centro Serpukhov-15, no Oblast de Kaluga, a cerca de 144 quilômetros a sudoeste de Moscou, é um dos 2 principais centros do tipo, com outro centro de controle de satélite oriental correspondente, localizado perto de Komsomolsk-on-Amur, no extremo oriente russo. Entre eles, recebe informações em tempo real de satélites de alerta antecipado. Os dados são então processados nos 2 centros e então transmitidos para o centro de comando em Sonechnogorsk. Os novos satélites de alerta precoce da Rússia, também conhecido como OKO, começaram a ser lançados em 1972. Então você pode questionar, eles não são tão novos assim. Exato, mas o programa é antigo, mas agora os instrumentos são modernos e a constelação inicial foi comissionada em serviço em 1982. O último desses satélites foi supostamente lançado em 2010 e desde 2015, os satélites do tipo EKS Kupol
mais capazes em tecnologia, começaram a substituí-los. O local de Serpukhov 15, especificamente, continua a ser atualizado até os dias atuais, mas não se sabe se o programa continuou com a guerra em curso na Ucrânia. Também é interessante notar que Serpukhov 15 também estava no centro de um incidente em 1983, que aparentemente quase levou à Terceira e última Guerra Mundial. Em 26 de setembro daquele ano, um mau funcionamento muito sério levou este centro de controle de satélite a alertar erroneamente as autoridades russas sobre o lançamento de 5 ICBMs Minuteman nos Estados Unidos. O então tenente-coronel russo Stanislav Petrov, um ex-oficial de serviço na época, foi o responsável por desconsiderar os relatórios gerados pelos centros de controle dos radares que não eram apoiados por radar de alerta precoce e preveniu assim um potencial conflito nuclear. Muitos anos depois, após a queda da União Soviética, outro incidente ocorreu. Um incêndio irrompeu em Serpukhov 15 em 10 de maio de 2001. O incêndio destruiu um dos edifícios e cabos na estação de controle Serpukhov 15, o que levou à perda de comunicação com todos os 4 satélites em órbita. Como resultado do incêndio, o controle sobre todos os 4 satélites da estação foi perdido, embora o centro estivesse novamente online em 20 de agosto do mesmo ano. O Ministério da Defesa da Rússia já informou no passado que os sistemas de alerta de ataque de mísseis do país detectaram muitos lançamentos de mísseis balísticos e foguetes espaciais estrangeiros e nacionais em todo o mundo, principalmente dos Estados Unidos. Desde que o SPRN foi introduzido, o sistema detectou mais de 2.000 lançamentos de mísseis balísticos estrangeiros e nacionais e aproximadamente 1.000 lançamentos de foguetes espaciais. O complexo sistema SPRN pode não atrair tanta atenção quanto as forças de ICBMs nucleares, defesas de mísseis ou sistemas antissatélites da Rússia, mas é um componente fundamental das defesas estratégicas do país. Embora os arsenais de armas ofensivas estratégicas na Rússia e nos Estados Unidos possam ser muito reduzidos em comparação aos seus níveis de 1983, eles ainda são capazes de destruição catastrófica em infraestruturas como Serpukhov 15 e de Komsomolsk-on-Amur continuarão a desempenhar um papel vital no fornecimento de alerta precoce de um ataque de míssil balístico inimigo. Já visitou a loja oficial do canal umapenca.com/área militar? Aqui você encontra diversas camisetas e canecas com estampas incríveis criadas por mim. Então acesse umapenca.com/área militar. A cada produto comprado, você estará ajudando na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube.